Bom, nossas aulas de hoje vai ser só revisão. Aí eu vou passar uns assuntos que já passaram, que a gente precisa revisar. Aí eu vou revisar aqui, que já está no quadro, sobre leis de cossenos, só que a gente viu esses dias. Aqui a fórmula, a ao quadrado igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de a, tá? Esse é o triângulo, ó. Ele deu que a hipotenusa vale x, tá? O lado vale 6 e o lado de baixo, que é o cateto, vale 10. Então, o cateto vale 6, outro cateto vale 10, hipotenusa x. E o ângulo, ele diz que vale 120 graus. Aí, a gente vai substituir na fórmula. Quem é A? É o lado da hipotenusa. Quem é B? O lado 6. Quem é C? O lado do 10, tá? Então, onde for A, vai ser x ao quadrado. Onde for b ao quadrado, vai ser 6 ao quadrado. Onde for c ao quadrado, vai ser 10 ao quadrado. Menos 2 vezes da fórmula, vezes b de novo, que é 6, vezes c, que é 10, vezes o cosseno de A. Quem é o cosseno de A? Lado A é o lado da hipotenusa, o cosseno vai ser o cosseno do seu ângulo oposto. Quem tá oposto a x é 120, aqui, ó. Então, cosseno de 120, tá? Colocando tudo ali no lugar da fórmula, a gente vai resolver. X ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100. Menos 2 vezes 6, 6 vezes 10, 60. Vezes menos 1 sobre 2, que é o cosseno de 120, que a gente encontra lá na tabela trigonométrica, tá? A gente vai resolver agora. 36 mais 100 mais 60. Por quê? Esse 2 vai cortar com 2 aqui, ó, do 1 sobre 2. 60 vezes o 1 que sobrou aqui em cima, no numerador, 60. Menos vezes esse menos, mais. Então, somando os 3 aqui, 36 mais 100, 136, mais 60, 196. Lembrando que o x ficou x ao quadrado. Não podemos deixar assim, deixa x sozinho e o quadrado que está em cima do x vai como raiz quadrada para o outro lado. Raiz quadrada de 196 é exata, é exatamente 14, porque 14 vezes 14 é igual a 196. Achei o resultado de x, que é o que eu queria achar aqui, a hipotenusa, que era o lado que nós não tínhamos no triângulo. Essa é a revisão de leis de cosseno, tá? Bom, estarei revisando sobre leis de senos devido a algumas dúvidas, tá? Vamos prestar atenção aqui, ó, nesse triângulo. Esse lado, o lado BC, chamamos de A. O lado BA chamamos de C e o lado AC chamamos de B, tá? Então, o lado A, o seu ângulo oposto do lado A é o ângulo A, aqui maiúsculo. O B está desse lado e seu ângulo oposto é o B maiúsculo. O C está desse lado, o seu ângulo oposto é o C aqui maiúsculo, tá? Então, é dessa forma que a gente vai usar em leis de senos. A sobre o seno do seu ângulo oposto. Então, A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno do seu ângulo oposto, B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seu ângulo oposto, C sobre o seno de C. Então, assim é a fórmula. Geralmente, a gente usa um lado igual ao outro lado, tá? Então, a gente vai aqui para o exercício que eu passei para vocês. Aqui, o exercício, a primeira questão, era esse triângulo aqui. Triângulo ABC, lado BC vale 10 centímetros e lado AC vale X.
Quando a gente tem o valor de um único lado e de dois ângulos, a gente já sabe que a gente vai usar leis dos senos. Então, a gente tem que achar o lado X. O lado BC vale 10 e o seu ângulo oposto é onde está o AC, que vale 60. O lado AC vale X e o seu ângulo oposto é o 45. Então, vai ser 10 sobre o seu ângulo oposto e X sobre o seu ângulo oposto. Então, vai ficar X sobre seno de 45 igual a 10 sobre seno de 60. Aí, a gente vai em busca de quanto é o seno de 45 e o seno de 60 na tabela, certo? Aí, eu tenho a tabela aqui. Procuro, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e o de 45, raiz de 2 sobre 2. Venho e substituo x sobre seno de 45, x sobre raiz de 2 sobre 2, igual a 10 sobre seno de 60. 10 sobre raiz de 3 sobre 2. Aí, como é que a gente resolve? Meios pelos extremos, que é a regra de 3. E x vai multiplicar esse, 10 vai multiplicar esse. Aí, fica x, raiz de 3 sobre 2, x multiplicou raiz de 3 sobre 2, igual a 10 que multiplicou raiz de 2 sobre 2. Lembrando que quando a gente tem uma igualdade e temos o denominador igual, a gente pode cortar. 2 e 2 corta. Então, só vai ficar x raiz de 3 igual a 10 raiz de 2. Aí, o que é que a gente faz? Isola x, deixa x sozinho, e o raiz de 3 vai pro outro lado dividindo, ó. Deixa x sozinho, repito 10 raiz de 2, e o raiz de 3 que estava desse lado, passa pro outro lado dividindo. Pra gente não ficar em 10 raiz de 2 sobre raiz de 3, a gente vai para a racionalização. O que é a racionalização? É a repetição da raiz quadrada no denominador, ele sobre ele mesmo, repetindo. Aí, a gente pode fazer multiplicação. Vai ser 2 vezes 3, raiz de 6. 3 vezes 3, raiz de 9. Raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. Então, o resultado eu coloquei aqui. Raiz quadrada de 6 não é exata, então, 10 raiz de 6 sobre 3 é o resultado final do lado X do triângulo. Então, encontramos a resposta através das leis de seno. Aí, a gente vai para o segundo da questão lá da atividade, que foi o mesmo triângulo, se a gente prestar atenção, ó. O mesmo triângulo do primeiro, 60, ângulo 60, 45, lado 10, lado X. O mesmo da letra A. Porém, a questão falou que quando fosse raiz, use em raiz de 2, 1,4 e em raiz de 3, 1,7. Substituir e achar o resultado das alternativas. Então, a gente não vai deixar sem raiz, vamos substituir. Então, eu só peguei o resultado da primeira questão aqui, ó. X é igual a 10, raiz de 2 sobre raiz de 3. Por quê? A segunda questão disse que raiz de 2 a gente substitui por 1,4 e raiz de 3 por 1,7. Então, x igual a 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. É a mesma coisa que 10 vezes 1,4, que é o resultado da raiz de 2, sobre 1,7, que é o resultado da raiz de 3. 10 vezes 1,4 deu 14, sobre 1,7. Se eu fizer essa divisão, vou achar 8,2, que será a minha alternativa da letra A, 8,2 centímetros. Então, a resposta correta é letra A. E eu vou fazer o quinto também para tirar a dúvida de vocês, ó. No quinto, o triângulo é dessa forma. Encontre o valor de A, que o triângulo lateral mede 6 centímetros, a outra mede A, ângulo de 60 e ângulo de 45. Oposto a 6 é o ângulo de 45 e oposto a A é o ângulo de 60. Aí, eu venho para a resolução. Tá vendo?
A sobre seno de 60 igual a 6 sobre seno de 45. Eles sobre os seus ângulos opostos. Aí, como é que a gente resolve? Encontra o seno de 60 e o seno de 45, que nós vimos anteriormente aqui na tabela. O de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o de 60 é raiz de 3 sobre 2. Substituir A sobre raiz de 3 sobre 2, 6 sobre raiz de 2 sobre 2. Faz a mesma regrinha de 3. A multiplica esse, 6 multiplica esse. Então, a gente vai ter A raiz de 2 sobre 2, 6 raiz de 3 sobre 2, a multiplicação. Denominadores iguais, pode cortar, fica só A raiz de 2 e 6 raiz de 3. A fica sozinho, eu isolo. O raiz de 2 que estava do lado de A passou para o outro lado dividindo. Então, ficou A igual a 6 raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí, para não deixar dessa forma, eu vou racionalizar. Repito a raiz que está no numerador. No denominador, aí fica numerador e denominador igual, racionalizando. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, o resultado da raiz de 4 é igual a 2. Esqueci de colocar aqui a raiz. Então, vai ficar 6 raiz de 6 sobre 2. Porque o resultado da raiz de 4 é 2. Então, eu cheguei ao resultado final. Tirei a dúvida daqui da atividade que vocês estavam, certo?